Hello everybody! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com o Master e eu sou o Master Neres e sejam bem-vindos, be welcome! Então, no vídeo de hoje, vamos estar respondendo as perguntas que vocês fizeram nos comentários do último vídeo, tá bom? Então, se no próximo vídeo você quiser sua pergunta respondida, já deixa aí o comentário, já deixa aquele like também para ajudar a gente e já compartilha esse vídeo para um amigo que pode ser muito importante para ele. A primeira pergunta é a pergunta da Juliana Silva. Ela pergunta: é comum ter dificuldade de aprender inglês? E Juliana, sendo bem sincero, no começo pode ser um pouquinho difícil porque é uma coisa nova. E tudo que é novo a gente tem um pouquinho de dificuldade no começo. Aprender a dirigir um carro pode ser difícil, aprender a fazer um bolo pode ser difícil no começo. Mas depois que você faz ali uma, duas, três vezes, já fica bem mais fácil, já fica mais natural para você. Então o segredo é, não desista no começo. Porque no começo é uma coisa nova e você ainda está aprendendo, ainda está engatinhando, dando os primeiros passos. Então não desista. Continue estudando, continue praticando que com certeza você vai aprender. A próxima pergunta é a pergunta desse usuário aqui. Se kkk. É possível influenciar o seu inglês com música? Se eu entendi a pergunta certa, ele está perguntando se é possível que o seu inglês e seu vocabulário seja influenciado de acordo com as músicas que você ouve. Se for isso, a resposta é sim. Se a pergunta foi se você pode ser influenciado, a falar outro idioma com a música, a resposta também é sim. Eu, por exemplo, comecei a estudar porque eu ouvia muito um cantor chamado Chris Brown e eu queria saber o que ele falava das músicas. Então eu fui vendo a tradução ali no Google mesmo, fui pegando umas palavras que eu conhecia, fui juntando com as outras e isso acabou me influenciando a aprender o idioma. E da mesma forma também, como eu ouço muito black music, eu ouço muito rock and roll, geralmente o vocabulário que eu uso, ou geralmente as palavras que eu vejo nas músicas, fica mais fácil porque já está dentro ali do meu cotidiano. Caso tenha sido uma dessas perguntas, a resposta para ambas é sim. A próxima pergunta é a pergunta da Gilnara Oliveira Caxias. Ela pergunta duas coisas. Primeiro, o que fazer para não se sentir inseguro na hora de falar? E já respondendo, você pode começar praticando sozinha em casa, falando com você mesma. Porque como você vai estar falando sozinha, você não vai ter aquele empecilho de errar e alguém te criticar, o que não vamos fazer nunca, Mas você deve estar com medo de alguém te criticar da forma que você for falar, por isso que você fica insegura. Então começa falando sozinha em casa, pega algum boneco, algum objeto que você tenha, finge que é uma outra pessoa, fala na frente do espelho e não tenha vergonha, só fala. E a outra pergunta é: o que fazer quando não se tem uma boa dicção e acaba se atrapalhando na hora de pronunciar as palavras em inglês? Faz a mesma coisa. Fala sozinha, fala com calma, fala as palavras devagarzinho. Então, por exemplo, se você vai alguém falar assim, what's your name? E você não consegue falar rápido, fala sozinho, fala devagar. What is your name? E com o tempo vai aumentando a velocidade. What's your name? What's your name? Até falar what's your name, Então, com o tempo, praticando ali sozinha, devagarzinho, você mesma, você vai tanto não se sentir mais insegura e também vai melhorar sua dicção, certo? Próxima pergunta da Luísa Oliveira. Quando usar o it? Dicas para aperfeiçoar a fluência e não esquecer o idioma. Respondendo aqui para você, Luísa, o it você vai usar quando você estiver falando de objetos e de animais. Por exemplo, it is a table, it is a cat, it is a dog, it is a cell phone. Então quando você estiver falando de algum animal ou de algum objeto, você geralmente vai usar a palavra it. E outras dicas aí que a gente pode aperfeiçoar um pouquinho mais nos próximos vídeos. E dicas para aperfeiçoar a fluência e não esquecer o idioma. É igual andar de bicicleta. Para você não esquecer como anda de bicicleta, você tem que andar um pouquinho todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Com o idioma é a mesma coisa. Para você não esquecer e para aperfeiçoar, você vai praticar ali todos os dias. Todos os dias tira ali uns 5 minutos, 10 minutinhos, aprende alguma coisinha nova, ouve uma música, vê uma série ali. Então se você sempre manter o idioma atualizado, sempre estar usando ali o idioma, você vai aperfeiçoar e consequentemente não vai esquecer mais. Não vai esquecer mais, certo? Próxima pergunta. Então, a próxima pergunta da Ceci Oliveira. Ela pergunta:
Como fazer um cronograma de aprendizagem? Por exemplo, por qual conteúdo começa a estudar e qual caminho ir seguindo para alcançar a fluência? Então, conforme você vai tendo dúvidas, já vai pesquisando ali no seu celular mesmo e já aprende na hora a palavra. E agora temos mais uma pergunta da Gilnara. Ela pergunta o seguinte: o que vocês recomendam para quem tem dificuldade de lembrar a tradução de algumas palavras? Gilnara, eu recomendo o seguinte: na hora que você aprender essa palavra, já aplica em pelo menos 3 frases. Então, por exemplo, eu aprendi como é que fala cachorro em inglês. Fala dog. Então fala assim, I have a dog. My dog is white. My dog is big. Então já vai aplicando essa palavra que você aprendeu na hora que você aprendeu ela. Por quê? Se você precisar usar essa palavra amanhã, como você já usou essa palavra em frases, já aplicou em frases, vai ser mais fácil de você lembrar. E faça isso para todas as palavras que você aprender. Aprenda a palavra, já aplica na hora. E depois, amanhã ou depois que você quiser reforçar, que você aprendeu uma outra coisa nova, tenta usar o que você aprendeu. Então, se hoje você aprendeu cachorro, depois de amanhã você aprendeu gato, quando você for aplicar, já fala assim: I have a cat and a dog. I have a cat and a dog and a bird. Então, você já vai aplicando as palavras que você aprendeu nos dias anteriores também, para não esquecer, ok? Próxima pergunta. E vamos finalizar o vídeo de hoje com a pergunta da Letícia Lima. Ela pergunta: por que você se interessou por essa disciplina? E, já respondendo essa pergunta, eu comecei a me interessar por inglês quando eu tinha mais ou menos ali uns 11, 12 anos. Porque, como eu disse no vídeo, eu gosto muito de um cantor chamado Chris Brown e eu já ouvi as músicas dele e eu queria saber o que ele falava. Então tinha aquela música There's never a right time to say goodbye. Então aquela música é uma música bem triste, uma música de término de namoro. E eu pensava assim, por que as pessoas ouvem essa música e choram? Eu quero entender por que as pessoas choram. Então eu já fui pesquisar a letra. Eu pensei, ele tá terminando com a namorada, que triste, por isso que as pessoas choram. E assim eu fui me interessando aos poucos pelo idioma. Conforme foi passando o tempo, eu fui me interessando cada vez mais, e foi virando uma paixão e virou uma linda história de amor que me trouxe aqui até hoje para responder as perguntas de vocês. Gostaram? Bom pessoal, essas foram as perguntas de hoje e continue comentando aí várias perguntas para eu estar respondendo nos próximos vídeos também, ok? E no próximo vídeo eu quero propor uma coisa aqui para vocês, quero ver se vocês concordam ou não. Que tal temos um tema para o próximo vídeo? E o tema do próximo vídeo pode ser, por exemplo, viagem. Então, você vai viajar para algum lugar, quer saber como é que se fala tal coisa? Ou você já viajou, já viu alguém falando tal coisa? Ou você viu em algum livro? Qualquer coisa que envolva viagem, pode fazer sua pergunta que eu vou estar respondendo no próximo vídeo, ok? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentem várias perguntas para eu estar respondendo. Quanto mais perguntas, mais vídeos vão acontecer. E não se esqueça de compartilhar para aquele seu amigo, aquela sua amiga ou aquele familiar que tem alguma dúvida em inglês, porque talvez a dúvida dele pode ter sido respondida nesse vídeo. E se não for respondida, ele pode comentar para eu responder nos próximos. Ok? See you next class and take care! O Robson. Pegar o Robson aqui, ó. Hey boy, how are you? Oh, I'm good too. How old are you? Oh, really? I am 26. Então, finja que o Robson é pode ser algum boneco que você tem, algum chaveiro, alguma coisa. Pode ser qualquer objeto que você tem em casa.